Durante o nosso dia a dia, estamos constantemente em contato com meios contaminados e por isso devemos encontrar formas de eliminar as bactérias encontradas nesses meios. Assim, notamos a necessidade de analisar a eficiência de bactericidas. A água é um desses meios em que encontramos diversas colônias de bactérias, por isso é importante o estudo de componentes químicos capazes de realizar a esterilização desse meio, muito presente em processos industriais, por exemplo, já que é essencial que exista um processo de descontaminação da água utilizada, para que não haja nenhuma falha ou defeito no que está sendo produzido. Portanto, nesse experimento testamos a eficiência de alguns produtos bactericidas utilizados no dia a dia e discutimos qual é o melhor para a desinfecção da água. Os produtos escolhidos e testados foram o etanol, utilizado na limpeza doméstica, para a higienização pessoal e material hospitalar, por exemplo, e a água sanitária, utilizada na limpeza de piscinas, vasos sanitários, caixas d'água, entre outras coisas. No início do projeto, foi preciso construir um meio de cultura para que as bactérias pudessem se proliferar. Esse meio de cultura foi feito a partir de uma proporção pré-definida de Lb, agar e glicose, que foram diluídos na água destilada em um frasco e depois adicionados a um processo de autoclavagem para garantir total esterilização do meio. Lembrando que quando nós inserimos o meio nas placas de Petri, foi necessário utilizar o bico de Bunsen para criar uma zona de semi-esterilidade, como mostra a imagem. Para dar continuidade ao projeto, coletamos uma amostra de água que foi retirada do espelho d'água da nossa universidade e armazenada em um pequeno frasco, que retiramos posteriormente através de um pipetador automático, juntamente com a proporção que havíamos definido de reagentes. No total, preparamos 6 placas com meio sólido, variando a porcentagem de produto e água contaminada em cada uma das placas de Petri, com as medidas demonstradas na tabela. Enumeramos as placas e anotamos os valores, sendo AC para água contaminada, AS para água sanitária e a letra E para o etanol. Com as placas preparadas e devidamente identificadas, colocamos elas em repouso e observamos periodicamente para monitorar o comportamento dos micróbios contidos em cada uma. Já no último dia, nós conseguimos concluir o projeto com sucesso, analisando somente quantas colônias cresceram e não seus respectivos volumes, pois isso não era relevante para concluirmos a eficiência dos produtos, já que nosso objetivo era saber a quantidade de micro-organismos diferentes que o etanol e a água sanitária, em diferentes proporções, eram capazes de eliminar. Sendo assim, construímos essa tabela com os valores de quantas colônias pudemos contar a olho nu em cada uma das placas. Certo, mas se o experimento foi concluído com sucesso, como podemos explicar o fato de a placa número 3, com 20% de água sanitária adicionada e 80% de água contaminada, ter uma quantidade considerável a mais de colônias visíveis do que a placa de controle, com 100% de água contaminada? Isso se deve ao fato de que, em uma análise quantitativa como essa, o mais importante é a ordem de magnitude dos dados levantados, e não os números brutos. Isso é mais fácil de entender a partir do gráfico. Podemos observar que a placa de controle e a placa número 3 estão na mesma ordem de magnitude, ou seja, no contexto da nossa análise, consideramos que ambas possuem resultados similares. Além disso, se fizermos múltiplas réplicas da placa de controle e da placa 3, perceberemos que em alguns momentos a placa de controle teria mais colônias e em outros momentos a placa 3 teria mais, pelo fato de estarem na mesma ordem de grandeza. Analisando e comparando as diferentes proporções de etanol, percebemos que as quantidades de 20%, 40% e 60% não variam muito. Porém, percebe-se uma diferença significativa de eficiência entre as placas de 20% e 40% de água sanitária, sendo que na placa 3 contamos 61 colônias, enquanto na placa 6 não foi possível contar nenhuma. Logo, podemos concluir que os dois produtos testados tiveram resultados satisfatórios quando adicionado 40% ou mais de reagente em relação ao volume total da mistura, sendo a água sanitária mais eficiente, pois a placa com 40% deste reagente não apresentou nenhuma colônia, ao contrário do que foi observado na placa com a mesma proporção de etanol.